Bom, galera, vamos lá. Como é o processo de criar uma relação entre a imagem e o som? Bem, para mim é um processo muito reflexivo, muito imaginativo e por isso lento, em paralelo com a velocidade que as coisas costumam serem produzidas, né, hoje em dia. Eu escuto muito as músicas que estão sendo produzidas e começo a imaginar, fazer um brainstorming imaginativo de imagens que me associam àquelas palavras que estão sendo ditas e tento na minha cabeça pensar o que combina com aquilo. Não sei se estou me fazendo claro, é porque é realmente uma reflexão bem meditativa, assim. E de uma certa maneira bem natural para mim também. Eu fico escutando as músicas e me começa a vir imagens diversas e eu vou pensando o que combina, o que não combina. E também é muito importante para mim pensar é, o que eu quero atingir. Então, pro lance do BK em específico, ele tem duas capas que são muito icônicas e eu queria uma terceira que tivesse altura e que também fosse se tornar histórica daqui a alguns anos, se tornar importante e identificável. E para traduzir a mensagem, né, do disco, do BK para arte de capa foi esse processo mesmo de imaginação, de reflexão e aí com o conteúdo rico ali que ele já tinha criado, me veio uma série de imagens na cabeça e aí teve coisa que foi misturada com Malcolm X que eu trouxe. Teve uma capa de uma banda de rock progressivo que se chama Jethro Tull, que foi o Phil também, que o El Leaf Beats, né, da Pirâmide Perdida, que agregou, e a gente foi misturando todas essas coisas, e aí botar num papel todas essas ideias, e experimentar e ver se os resultados agradam e se estão fiéis ao disco. Então, falando assim de uma maneira mais prática, o meu processo é ouvir as músicas que já estão ou completas ou sendo produzidas pelo máximo de tempo possível, e de preferência separar um tempo para fazer só isso e aí fechar os olhos e viajar mesmo no som, no que aquilo te remete de imagens. Depois pensar o nível que você quer alcançar com aquilo. E em terceiro, planejar isso praticamente, né? Eu desenho essas ideias que eu cheguei e aí eu começo a executar elas na prática, seja com alguém produzindo um cenário ou uma roupa, uma locação, e eu trabalhando mais com a questão da luz, do enquadramento, da fotografia em si. Segunda pergunta. Eu entendo que o Tio Pimp e o Líder em Movimento estejam sendo comparados pela questão da temática racial, mas o Kendrick ele é mais abrangente na quantidade de assuntos que ele aborda sobre a experiência negra e aí com recorte americano também, né? Ele vai falar de sexualidade, ele vai falar de depressão de uma maneira mais pontual, enquanto o BK fala mais da questão da luta, né? De como ele acredita que deve acontecer essa questão do poder entre as pessoas, mas enfim, essa nem é a questão, né? Vamos para a pergunta em si. Mas só para fechar esse assunto, a mixagem do Líder em Movimento, inclusive, teve como referência a mixagem do Dem, né?
E se a gente parar para ver também, os títulos das músicas do Líder em Movimento também são uma palavra única, assim como o Dan do Kendrick também. Então, assim, pessoalmente para mim, essa comparação do Líder em Movimento com o To Pimp a Butterfly não faz tanto sentido. Sério, agora eu vou pra pergunta mesmo. Então, eu ainda não consigo avaliar com precisão a importância do que a gente conseguiu realizar, né? Com a capa, com as artes em si, porque eu acho que esse tipo de coisa leva tempo pra gente perceber as influências, as consequências, mas eu sei que é um trabalho que a gente não deu ponto sem nó, que tudo ali é muito bem fundamentado, que a gente chegou onde a gente esperava chegar com o que foi planejado e espero que esteja tendo boas reverberações, bons impactos, que esteja tendo um moleque ou uma garota vendo a capa agora, se sentindo inspirado para ser fotógrafo, para ser designer, para ser rapper. E eu acho que esse é a maior importância assim, que tem dessa produção.